terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, né? Dia 30 de setembro. Nós não teremos aula nem de geografia e nem de ciências. Como a tia Georgette falou na segunda, nós hoje vamos terminar o nosso livro de história, né? Esse conteúdo de história foi um pouco extenso, nós tivemos um feriado, né? E deu uma enroladinha no nosso conteúdo de história. E matemática também, como sempre, né? Nós estamos para trás um pouquinho de matemática. Mas hoje nós vamos, tá? A professora Georgette vai postar 2 aulas, tá? A aula de história e vou postar também um pouquinho de matemática, tá bom? Mas hoje, a nossa aula, nós vamos ter o texto e logo depois nós vamos ter algumas atividades. O texto, ele é bem pequeno e nós vamos dar continuidade sobre a agricultura. Foi onde nós paramos, sobre a agricultura. Nós aprendemos que que é a agricultura? É aquela atividade, né, praticada principalmente no campo, que é a arte de quê? De cultivar. Cultivar alimentos, legumes, frutas, verduras e grãos, tá? Nós paramos na página 204, logo após a professora Laura dar uma explicação dizendo o que é matéria-prima, né? Tudo aquilo que nós tiramos da natureza. Aí nós temos a imagem, né, de um trabalhador tirando, né, colhendo com as mãos e a máquina, como nós falamos na aula, né, passada. O êxodo rural aconteceu muito também. Um dos motivos que surgiu o êxodo rural foi que as máquinas vieram para o campo e ela começou a fazer o trabalho do homem. O homem não tinha emprego no campo, não tinha como trabalhar e ele veio para a cidade. Então, logo abaixo aí da imagem, nós temos um texto, né? Para que a agricultura possa ser realizada, é preciso utilizar vários métodos. Não é só colocar a semente ali na terra e esperar que ela cresça. Claro que não, né? Você tem que colocar e precisa ter um acompanhamento. Antes de plantar as sementes, é preciso arar, adubar o solo. Nós também já vimos esse processo, tá? Nós já vimos esse processo, o que é adubar, o que é arar, tá? O que é irrigar o solo. Então, esse é o processo de preparação da terra para receber quem? As sementes. Então, primeiro eu preciso arar, adubar o solo para depois colocar a semente. Também é muito importante, pois ajuda as sementes a crescerem. Precisa fazer o quê? A irrigação, né? Eu preciso arar, adubar e irrigar, molhar, né, o solo para que ele possa estar com um solo úmido. Lembra do solo umífero, né? Aquele solo apropriado para a plantação. Os fatores naturais como o clima, a quantidade de chuvas, possíveis períodos de seca, qualidade do solo interferem na agricultura. Falamos semana passada, né, que muita chuva prejudica a plantação e pouca chuva também prejudica a plantação. Precisa tudo ser o quê? Equilibrado. Certos tipos de alimento florescem melhor em climas mais frios, outros em climas mais quentes. É importante lembrar que a agricultura traz ótimos benefícios para os humanos e para a produção de alimentos. Mas é preciso que a agricultura seja o quê? Cultivada, tá? Com métodos que não destruam quem? O meio ambiente. Página 205. Nós vamos comparar a relação entre o campo e entre quem? A cidade. Já vimos que a cidade e o campo são locais o quê? Bem diferentes. E o modo de vida também. É preciso entender que mesmo apresentando muitas diferenças, o campo e a cidade dependem um do outro para sobreviverem. Nós também já falamos sobre isso, né? A maioria das coisas que nós consumimos na cidade vem da onde? Vem lá do campo, tá? As atividades econômicas praticadas no campo
depende das atividades econômicas praticadas aonde? Na cidade. E vice-versa, uma depende da outra. O campo e a cidade, o que? Se completam. Através da agricultura, o campo fornece o que? Matéria-prima para a fabricação de diversos produtos na indústria. Um exemplo disso é a indústria de quê? De laticínios, que produz queijos, manteigas, requeijão, tá? E preciso de quem? Para fazer isso? Preciso do leite. O leite está onde? Lá na vaca. A vaca está onde? Lá no campo, tá? Que é a matéria-prima desses produtos. Olha aí a imagem aí, tá? De uma indústria de laticínios, que a principal matéria-prima é quem? É o leite. Apesar de um espaço complementar o outro, a dependência entre campo e cidade não acontece da mesma forma. Hoje, as cidades são centros econômicos e industriais, e o campo depende mais da cidade do que a cidade depende do campo. O campo se organiza conforme as necessidades industriais da cidade, tá? A cidade pede, né? E o campo vai e fornece. Mas se o campo não fornecer, a cidade ela vai dar o jeitinho dela e vai conseguir. Antigamente, ocorria o contrário. Era a cidade que dependia do campo. A prática da agricultura e da agropecuária, né? A agricultura são os alimentos, os vegetais, as plantas, né? Legumes, verdura, frutas. E a pecuária, a agropecuária são os animais, que determinava a economia e o modo de vida nas cidades. Atualmente, como a grande maioria da população no Brasil vive na cidade, ela depende menos de quem? Do campo. Bom, página 206. Aí nós temos aí, vamos praticar. Leia o texto abaixo e responde as perguntas. Falta mão de obra para operar nova geração de máquinas agrícolas. Um dos fatores que teriam determinado o aumento da mecanização no campo brasileiro, especialmente a partir da década de 1950, foi a diminuição da mão de obra disponível no campo. A lógica deste argumento é que os anos de intensa industrialização urbana, ao mesmo tempo em que havia uma falta de perspectiva de emprego e renda rural, teriam gerado uma migração crescente da população do interior em busca pelos empregos das fábricas. O que é isso? As pessoas começaram a sair, o que nós falamos já, né? As pessoas começaram a sair do campo e foram para a cidade. Hoje, no entanto, muitos operários de indústrias urbanas talvez invejem as condições de trabalho e possibilidade de ascensão profissional no campo, quando o assunto é operar máquinas. Isso porque o nível de profissionalismo e o salário dos operadores são chamados de tratorista, são muito diferentes do que há algumas décadas. Hoje, o trabalho já está muito mais valorizado, tá? Então, aí nós temos a número 10, 11, 12, 13, de acordo, tá, com esse texto da página 206 que a tia Georgette acabou de ler. Qual o assunto principal da matéria? Tá lá, tá? Que é o título. Falta mão de obra para operar nova geração, tá, de máquinas, tá? Esse é o assunto principal. Qual foi uma das causas do aumento da mecanização no campo brasileiro? Foi a diminuição de quem? Da mão de obra disponível no campo, tá aqui. Por que havia pouca mão de obra disponível no campo? Por causa de quem? Da industrialização urbana, tá? Muitas pessoas saíram do campo e foram para onde? Para a cidade. Qual a situação dos operadores de máquina no campo hoje? Tá em quê? Em ascensão, tá aqui. Por quê? Porque os profissionais no campo, eles buscam o quê? Bons salários, tá? Para operadores. Aí nós temos concluindo. Esse concluindo é
tá? Dos textos anteriores que fala da cidade e do campo, tá? Quais as principais diferenças entre o campo e a cidade? Cite algumas, tá? A vida no campo é mais tranquila, as casas, né, são mais distantes uma das outras, a maioria do que eles comem é o que eles plantam. E a cidade, tá? Como são montadas as cidades em relação às ruas e bairros? Tá lá no texto, tá? São montadas por quarteirões, tá? Os bairros se dividem, onde existem os bairros residenciais, os bairros comerciais. Tia Georgette já falou. O que são metrópoles? Também tá lá no texto. Quais as vantagens e as desvantagens de viver na cidade? Também tem no texto, tá? As vantagens que a maior oferta de emprego, né? Nós temos acesso a hospitais, né? As escolas, mas e as desvantagens? Violência, né? A falta de emprego. Página 208. De acordo com o que nós estudamos até agora, como é a vida no campo? Quais as vantagens e as desvantagens de morar no campo? Entre as décadas de 1960 e de 1980, milhões de pessoas deixaram o campo para morarem nas cidades. Como é chamado esse processo? O êxodo rural, tá? O que aconteceu no campo? Depois da mecanização começou a ser usada, tá? O que aconteceu? As pessoas, né, começaram a trocar a mão de obra humana pelas máquinas. O que veio a acontecer? Quais são os principais, né, métodos que devem ser usados na agricultura? E aí nós encerramos o nosso livro de história, ok? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.